Oi, pessoal. Vocês devem ter acompanhado aí os noticiários que mostram estátuas de personagens históricos sendo atacadas, derrubadas, jogadas em rios, e alguns alunos meus pediram para que eu opinasse sobre isso, já que eu sou professor de história, né? Então aqui fica minha opinião. Galera, vocês podem escutar aí vez ou outra um vento meio fantasmagórico, certo? Uma martelada, uma furadeira, porque há uma construção do lado e aqui a região está muito frio, ventando muito, aí esses ventos aí eles podem fazer um certo barulho, mas não vão atrapalhar, é só focar. Galera, meu posicionamento sobre essas ações, eu sou contra e acredito que isso é puro vandalismo, certo? Revestido de insatisfação social. Eu vou dizer porque eu acredito dessa forma. Existem mecanismos para se resolver isso de forma muito diferente, inclusive mecanismos que fazem parte dos gritos sociais que essa galera diz, democracia. Eles gritam tanto por democracia, existem caminhos democráticos para se resolver isso que tanto incomoda eles, de uma forma que traga assim, um debate que a sociedade possa participar e justamente, né, a democracia seja feita. Então, minha primeira crítica é justamente o fato de que esses atos eles não são democráticos. Pelo contrário, eu acho eles muito autoritários. São pessoas que, ao meu ver, totalmente entender, eles querem que a visão histórica deles ou que as críticas deles sejam permanentes, independente de qualquer debate que aconteça, independente de qualquer diálogo que possa acontecer. Tem que ser daquele jeito ali, ponto final. Tanto que eles não esperam, eles derrubam as estátuas, jogam elas nos rios, quebram elas, né? E fazem gestos simbólicos aí de forma a deixar sua insatisfação muito evidente. Então isso para mim é vandalismo, uma vez que existem meios democráticos para se resolver isso, né? Eu posso dizer para você que os Estados Unidos, há pouco tempo atrás, houve um debate no Senado em que eles queriam retirar as imagens de figuras que foram heróis na Guerra Civil. Isso foi ação de um debate, de uma política, o caminho é esse. Certo? Porque temos que prezar pela paz. E essas movimentações, se você olhar bem, elas, por mais que venham apaixonadas, por mais que elas levantem bandeiras que pareçam ser a bandeira dos direitos humanos, mas elas fazem uso de atos violentos. Então, há uma contradição aí em suas bases. Existem mecanismos democráticos para se fazer isso, né? Porque aquelas estátuas, elas podem representar o que você não gosta, mas para outras pessoas, mesmo que ela não conheça, certo, a história por trás daquela estátua, ou ainda que ela conheça, mas veja um outro lado da história também, uma vez que a história pode ser interpretável, e sempre tem ambiguidades, tem que se respeitar ou a ignorância daquela pessoa, então o conhecimento dela e o diálogo, a troca de ideias, o debate sempre vai enriquecer. Afinal, outra pessoa que pode não ver aquela estátua como você vê, ela pode estar ignorante a alguma informação que você tem, isso pode ser passada para ela. Agora, tudo isso através de mecanismos democráticos, o que não está acontecendo nesse vandalismo. Então, deixando bem claro que eu acho que essas manifestações elas não são democráticas, pelo contrário, né? Eu também vejo que elas partem de um preconceito que envolve temporalidade, né? É um anacronismo no tempo. Elas acreditam que esses personagens da sua época eles teriam que ter praticamente os mesmos valores que nós hoje. Eles não aceitam que os valores comuns nessa contemporaneidade nossa, não fossem comuns também naquela época, e isso historicamente não se segura, isso é bizarro, certo? Boa parte dos valores que nós temos hoje, eles foram construídos historicamente, inclusive com ações bizarras como essas. Veja que o discurso de direitos humanos, ele ficou bem mais acentuado, ele ganhou força no mundo após o Holocausto. Eu não estou dizendo que nós precisávamos do Holocausto, eu estou dizendo que nós aprendemos, certo? Com aquilo que foi feito, essa maldade, essa brutalidade, e a partir dali nós fortalecemos o discurso de direitos humanos. Então, os eventos históricos, bons ou maus, eles nos ajudam na reflexão, certo? Não é que nós precisamos que o mal aconteça para aprendermos dele, mas é o fato de que, já que ele aconteceu, nós aprendemos dele. Então, qual é o anacronismo que eu vejo? Pessoas que atacavam as estátuas do Robert Peel, do Edward Colston, Winston Churchill, né? E esses caras, eles julgaram certos aspectos da vida desses personagens, do Cristóvão Colombo também, né? E eles ignoraram outros também. Então, é uma seleção. Esses caras, eles estão selecionando o que eles concordam ou não, porque veja bem, se você for partir somente para aquilo que é politicamente correto na história, você vai cancelar toda a história.
certo? Já já vocês vão chegar aí aos livros do Montesquieu, né, que nos deixou como herança a divisão dos três poderes, mas o Montesquieu ele deu um certo flerte com a noção de escravidão, foi até questão de Enem já. O Voltaire também, o Rousseau também, né, nós vamos ter o Karl Marx, que a galera da esquerda tanto gosta, mas o Karl Marx, há quem defenda que ele teve discursos antissemitas. Então, assim, se a regra for praticamente querer que só fiquem registrados de forma histórica aqueles que não tiveram defeitos, né, segundo o julgamento que essas pessoas acham, daqui a pouco eles vão cancelar até Jesus Cristo, né? O movimento feminista vai se levantar porque Jesus Cristo, quando escolheu os 12 discípulos, nenhum deles era uma mulher. Aí vão cancelar 2000 anos de tradição cristã ou a figura de Cristo, né? Então, assim, perceba bem, isso é uma seleção. Eles escolhem praticamente aquilo que faz parte do furor deles de senso de justiça e sai cancelando ou destruindo essas estátuas. E, assim, eu também vejo isso como uma imaturidade gigantesca, porque essas pessoas elas são incapazes de lidar com o fator ambiguidade. O ser humano ele foi ambíguo. Em boa parte da história dele, ele fez atos bons e atos maus. Winston Churchill, né, que foi atacado aí por ser racista, ele tinha frases que hoje denotamos como racistas sim, ele tinha frases que eram eugênicas, mas naquela época até um discurso científico para aquilo havia. Né? E detalhe, o cara foi chamado até de fascista, só que o Winston Churchill foi o maior combatente do fascismo na Europa. Né? O cara vai ser quem enfrenta fascismo, nazismo, não conhecem a história do Winston Churchill. O cara que mais lutou pela liberdade na história, durante o conflito aí da Segunda Guerra Mundial. Então eles querem selecionar aquele que eles gostam dos personagens e aquele que eles não gostam. E o que eles não gostam é suficiente para cancelar praticamente a participação histórica e não ter nenhuma representação simbólica da pessoa na sociedade de hoje, né? Isso parece bizarro, porque se você usar essa regra para todo personagem histórico, você vai encontrar, certo, razão para cancelar todo mundo. Todo mundo. Eu fiquei sabendo que aqui na América, nos Estados Unidos, a galera lá quer cancelar um dia de homenagem, eu acho que a Colombo, não sei, mas colocar como um dia de representação indígena, relembrar os imperadores dos povos pré-colombianos aqui. Montezuma, Atahualpa, porque esses caras eram reis, imperadores tribais muito cruéis. Muito cruéis, né? Querem fazer referência também aos indígenas, pela cultura deles, tem que ser preservada, tranquilo. Mas tem que saber também que a cultura indígena, eles eram extremamente massacrantes com relação aos demais povos, faziam guerra o tempo inteiro, não eram assim, paz e amor, como se pensa não, né? Então é um desconhecimento histórico geral. Aí vai colocar uma régua de medida para outros, ignorar outros também, ou ignorar os feitos desses personagens que querem defender, certo? É complicado, né? As pessoas também julgam o fato de que, deixa eu dar um exemplo aqui de um dos personagens que eles atacam, né? O Edward Colston. O cara era um traficante de escravos, ele fez de fato uma riqueza gigantesca com o tráfico. Aí isso é um fator que de fato deve ser deplorável, né? Mas quando ele morreu deixou a riqueza dele como para caridade. Aí a estátua dele que foi levantada foi em monumento à filantropia que ele fez, não o fato de que ele era um traficante de escravos, né? Mas ignora-se uma parte dele para se acentuar outra. Não estou dizendo que a bondade dele justifica a maldade, certo? Não. Não, de jeito nenhum. O vice-versa também não. Só que tem que se levar em conta uma coisa. A estátua dele foi feita para fazer uma homenagem à filantropia dele. É repugnante que ele tenha sido um traficante de escravos, sim. Mas se você de fato também quer cancelar, certo, o camarada porque ele foi traficante de história de escravos, nós também temos que cancelar a história do povo africano, porque a escravidão já era comum naquelas tribos, eles já faziam isso. Tanto que eu escuto aí o discurso de reparação histórica, né, com relação a essas pessoas que sofreram no decorrer da história. O detalhe é que eu encontro dificuldades para compreender bem essa noção de reparação histórica por uma razão simples. Beleza, nós vamos reparar os escravos que foram de fato escravizados, né? Mas eles também vão reparar os que eles escravizaram. Por que eu digo isso? Porque antes de nós escravizarmos, a África já tinha a escravidão e eles escravizaram. O povo africano escravizou bem antes da Europa. Os egípcios, por exemplo, né, fizeram grandes monumentos com escravos. Então, assim, eles tiveram séculos de escravidão em manutenção. E a reparação histórica deles também vai
vai ser feita com relação a essa galera que eles, durante muito tempo, foram os primeiros, por assim dizer, antissemitas, né? Não, o termo da palavra não tem essa lógica de ser contra os judeus, mas escravizaram judeus. Afinal, veja bem, os judeus ficaram muito tempo, na segunda tradição bíblica mesmo, dentro do povo egípcio aprisionado. Então, assim, a reparação histórica só parte dos brancos para os negros e o que os negros escravizaram também não vai ser reparado não, fica difícil, entende? O termo reparação histórica pode ser muito elástico, é muito complicado de você simplesmente dar uma medida e quem faz e quem é reparado. Então eu vejo aí um outro problema que é a tentativa de parece querer reescrever a história como se pudesse ignorar. Nós somos praticamente frutos daquilo que nós aprendemos com o nosso passado. Eu estudo história e leio, isso me fica uma reflexão muito forte. Então assim, nós não podemos ignorar esse erro que foi a escravidão, o racismo que aconteceu, mas nós aprendemos com eles. E, sinceramente, eu vejo um perigo muito grande nessa tentativa de reescrever a história, porque o que aconteceu foi humano, foi de forma praticamente assim, natural, foi os seres humanos em sua liberdade, em sua restrição de liberdade, acontecendo e aquilo serve para o nosso aprendizado, é prático. É prático. Aconteceu, pronto. Veja, essa é a realidade do passado, dá para aprender. E tentar se reescrever a história, ignorar certos pontos dela, pode ser perigoso, porque você pode trazer uma idealização que ela não pode ser real. Você pode ignorar pontos que servem de aprendizado, ou então idealizá-los demais, como, me perdoem, mas querem se cancelar o Winston Churchill, né, o cara que lutou pela liberdade. Eu não vejo um movimento aí para falar de forma muito condizente, forte, contra ditadores como o Mao Tse-tung, que matou milhões de pessoas. Só importam praticamente aqueles que tiveram ideias racistas, por assim dizer, né, até porque também boa parte das ditaduras que elas se adequaram ao socialismo, elas também tinham muita raiva aí de imigrantes, de pessoas de etnias também diferentes. Então, o Lenin é o quê? Um agente da paz, o Che Guevara também é um agente da paz, que eu vejo eles retratados nos livros como um tipo de heróis. Eu vejo meus alunos serem enganados o tempo inteiro com relação a isso e às vezes até corrigir esse fato parece que gera um embate de desconforto, porque tem deles que querem ver aqueles caras como heróis. Julgamento deles, ok. Então, se eu não posso tirar o cara do livro de história porque eu não concordo com as ações dele, porque meus alunos querem lá, porque essa galera pode tirar as estátuas sem um debate democrático, né? Não, praticamente isso é uma reescrita do passado que ela não vai fazer um bem para o aprendizado, ignorando-se aquilo que foi real, aquilo que de fato aconteceu. Não se pode apagar esses fatos históricos, pode se aprender. E um professor de história pode sim usar um estátua daquela para contextualizar o aluno, deixar bem claro, esse cara foi elogiado por isso, entretanto, tem que se dizer que ele fez isso, e o aluno que faça o seu julgamento. E quando ele tiver poder de agência política, se aquilo ali de fato ficar cansativo, aquela figura lá, com os meios democráticos, ele possa retirar daquilo ali. O que nós temos que passar é informação e deixar que o ciclo, certo, de debates de formas democráticas, ele chegue ao seu fim, retirando as estátuas ou não. Por fim, pessoal, um último ponto que eu queria passar para vocês é que, no meu entender, parece que essas pessoas, elas gostariam não, elas pensam que as pessoas do passado, os agentes da história passada, eles deveriam ter uma perfeição que temos hoje, né? Em questão de ideias, em questão de valores, como se as pessoas do passado não pudessem ter seus preconceitos, não pudessem ter suas falhas de caráter, não pudessem ter seus valores diferentes dos nossos também, uma vez que, como eu já falei no início, isso foi construído. Isso passou por um processo de refinamento, certo? Foi poldado, construído de alguma medida. Mas elas julgam e elas querem isso como se não conseguissem viver com a ambiguidade, que o ser humano faz o bem e faz o mal. Penso eu que essas pessoas acreditem que elas não tenham atos de falhas de caráter e não consigam entender que isso é humano. Elas não enrolaram ninguém na vida, nunca enganaram ninguém, nunca traíram, nunca pegaram aquilo que não é delas. Elas praticamente devem ser perfeitas para entender que o ser humano ele é esse conjunto inacabado. E a história é prova de que ele tenta, né, praticamente se construir, mas ele passa por esses passos, onde ele vacila uma hora ou outra, ou ele se fortifica, acerta uma hora ou outra. Isso é ser humano. Isso é humano, faz parte do transcorrer histórico. Mas julgam o passado como se eles fossem como se adultos que estivessem num estágio de adolescência mimada e eles exigissem perfeição de seus pais fundadores, né?
Isso me parece bizarro, isso parece gente imatura, pessoas que elas têm paixões muito fortes e gostam simplesmente da movimentação e da estrepulia. É isso que me parece acreditar. Eu vi a estátua do Robert Peel, né, que foi o cara que criou a polícia britânica lá, e eles detestam o cara porque a polícia, segundo eles, é agressiva e desnecessária. Eu queria saber o que se vai se colocar no lugar da polícia, né? Mas aí vem o fato. E destruíram, o cara de fato criou a polícia britânica e colocou princípios para que a polícia fosse regida por não agressão. Entre os princípios dele estava de que a força deveria ser o último caso depois de aconselhamento, certo? Depois de toda uma tentativa pacífica. Colocou também que a medida da eficiência policial não se dá pelos crimes que ela consegue, ou pelos criminosos que ela consegue prender, certo? Mas se ela consegue pacificar uma sociedade para que ela não tenha crimes frequentes. Então, é uma galera que eu vejo como praticamente adolescentes mimados, que eles não conseguiram entender o que é o ser humano, e eles idealizam demais, e são pessoas que eu gosto muito da frase do Philip Pondé quando ele retrata sobre eles. Ele diz que pessoas que tentam consertar o mundo e não conseguem ajudar a mãe em casa, não conseguem arrumar um quarto, pensam que o mundo pode ser uma anarquia fora de regras para o bel prazer deles, né? Foi até redundante, anarquia sem regras. Mas veja bem, é isso, eu entendo eles como pessoas que são imaturas sem o devido conhecimento histórico, que não conseguem lidar com a ambiguidade e a realidade do ser humano e querem uma idealização utópica. Nós podemos melhorar sempre nossos valores, mas para isso nós precisamos da experiência histórica, inclusive das figuras que fizeram parte delas, para o bem ou para o mal, para aprender-se sobre elas. Espero que tenha contribuído e lembre, isso aqui é só minha opinião. Valeu pessoal, um abraço.